Bom, eu sou o Nascimento, sou da direção do Sindágua. A gente está aqui com dois companheiros, a companheira Alessandra, Sindicato de Jornalistas, e o Rudá Risse, cientista político, já esteve aqui algumas vezes com a gente, né? Satisfação ter vocês aqui. A Alessandra vai conversar com o Risse a respeito das eleições, né? De acordo com aquilo que a gente acha que deve ser o interesse do trabalhador nessa nova etapa aí brasileira, nesse momento tão difícil que a gente vive, né? Bom trabalho para você, uma boa entrevista. Com certeza os trabalhadores terão bastante informação para formar opinião e ter a certeza de que do melhor, né, para esse momento em que os trabalhadores vivem, né, e o brasileiro de maneira geral, né? Bom trabalho para vocês, satisfação recebê-los aqui. Muito obrigada, Nascimento. Vai ser um prazer esse bate-papo aqui do Pod Trabalhador. Esse é mais um episódio do Pod Trabalhador, o podcast de parceria do Sindicato dos Jornalistas com o Sindágua, que tem como objetivo aqui tratar de temas afeitos ao trabalhador, que tem o interesse do trabalhador, mas também tratar de política, que obviamente é um tema de super interesse de toda a classe trabalhadora, política, meio ambiente, cultura. Esse é o nosso segundo episódio. Nós vamos receber aqui hoje o cientista político Rudá Risse, né? Perdão, né, Rudá? Na verdade é Rite, mas se falar desse jeito eu apanho na rua, pode falar Risse. Então vamos falar do jeito que é mais fácil para todo mundo. O Rudá Risse, e o nosso bate-papo de hoje é sobre as eleições de 2022, os desafios para o trabalhador, essa eleição super importante, eu acho que é definidora dos nossos destinos aí para frente, principalmente de nós que somos trabalhadores, assalariados, que estamos vivendo aí esse momento tão difícil do Brasil, inflação alta, a vida impossível e essa ascensão da violência, do fascismo e de um Brasil armado que a gente não quer. Então, Rudá, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Alessandro, pelo convite, para mim é uma honra, ainda mais estar aqui no Sindágua. Então, juntando jornalista com o Sindágua, vou colocar no currículo. É isso mesmo, juntar o trabalhador, juntar toda a classe trabalhadora para a gente fazer esse enfrentamento. E a informação é muito importante para que a gente trave essas discussões. Então, é muito importante que as pessoas se orientem, fiquem atentas a tudo que envolva as eleições, porque é um momento muito importante e decisivo da nossa vida. Rudá, a gente está aí com uma eleição que eu acho que deve ser uma das eleições dos últimos tempos mais disputadas e talvez também uma das que pode ser considerada também uma das mais preocupantes, talvez uma das mais agressivas. A gente está ainda um pouco na expectativa, pisando em ovos, sobre o que vai vir aí no começo oficial dessa campanha. As pesquisas iniciais todas apontam uma possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Você acha que isso é possível acontecer? Bom, em primeiro lugar, a primeira questão que você levantou aqui é sobre a característica, a qualidade dessa eleição. Essa é a eleição mais importante desse século. Eu reporto como a eleição mais importante dos últimos 50 anos. Né? E por quê? Dos últimos 40 anos. Né? E por quê? Porque você imagina, nós estamos disputando com o fascismo. Eu não entendo muito bem por que aqui no Brasil, principalmente os jornalões, por que eles falam de regime ditatorial de outros países, mas aqui eles se desgarram da visão editorial de toda a grande imprensa mundial. Toda a grande imprensa europeia e norte-americana, por exemplo, ela crava que o governo Bolsonaro é de extrema direita. É um governo fascista, depois eu posso falar sobre as características do fascismo, que ele é peculiar por algumas características. Ele não tem um partido de massa, como todo fascismo, e ele trouxe o ultraliberalismo para sua pauta, que é um pouco estranho, e finalmente ele se aliou, que é a mesma coisa do ultraliberalismo, com o centrão, que é absurdamente clientelista. Isso faz com que a configuração fascista tupiniquim seja um pouco diferente da original, mas não muito. Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Mussolini não tomou o poder por golpe. Essa história que todo mundo fala, vai ter golpe, não vai ter golpe nenhum. O fascismo nunca deu golpe. Né? O integralismo no Brasil, eles nunca deram golpe. Quando o integralismo tentou, foi para cadeia, né? Ou exilado para Portugal, no caso do Plínio Salgado. Então, a primeira coisa é essa, né? E segundo, que o Mussolini
ele criou praticamente o Vaticano, né? Ou seja, é impensável para os nazistas, mas o fascismo é gelatinoso. Dito isso, então, nós vamos estar disputando uma concepção de país democrático, que obviamente vai ter problemas, mas que todo mundo vai ver o que está acontecendo e a gente tem condições de conviver com o diferente. No fascismo, nós estamos eternamente ameaçados. Eternamente ameaçados. É isso que nós vamos estar disputando. O que nós temos nas pesquisas? Nós temos que hoje o Lula está nas pesquisas mais importantes do Brasil, que são feitas presencialmente, ele está mais ou menos entre 2 e 3 pontos percentuais acima da metade dos votos válidos, portanto ele estaria eleito no primeiro turno. Qual que é a questão? Nenhum cientista político sério vai falar que ele vai ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque a campanha não começou. Porque ele está em primeiro lugar. E, portanto, no programa de rádio e televisão, ele vai ser atacado por todos os outros candidatos que veem nele um coelho da corrida. Então, assim, eu vou pegar e detonar esse cara para eu subir. Porque, veja, se o Lula continuar nesse patamar, a tendência é que os 80% dos eleitores do Ciro Gomes, que são anti-Bolsonaro, e que tem como concepção o que o Ciro Gomes falou em 2018, nós temos que fazer voto útil contra o Bolsonaro, a tendência é que pelo menos uma parte significativa deles vote com voto útil no Lula. E isso significa que o Ciro Gomes sairia esfacelado dessa eleição. Ele não teria cacife nem para negociar com o próximo presidente, nem para ditar o rumo do PDT, que é o partido dele. Então, eu estou citando o Ciro, mas todos os outros, a Simone Tebet e todos os outros, né, eles vão atacar, fora o Bolsonaro que a gente sabe. A tendência, portanto, é o Lula ter, a campanha do Lula ter um certo abalo, principalmente por volta de agosto. A resiliência que vai definir se ele ganha no primeiro turno. Agosto é que começa o programa rádio e televisão. É isso aí, é por causa da rádio e televisão, que é o momento que o eleitor vai ter um ataque sistemático e não pontual como é hoje. Ele vai ter todos os dias, todas as semanas, ele vai ter gente atacando e falando: o Lula disse isso, o Lula não sei aquilo, o filho do Lula, ele vai ficar falando. E aí nós vamos ver qual é a inteligência e a resiliência da campanha do Lula. Como é que ela consegue absorver isso ou criar uma vacina, que a gente fala em marketing político, né? Ele antecipa um problema, por isso que ele recentemente falou da história que teve durante a campanha de 89 e tal. Ele antecipa um problema antes de esquentar o debate para esfriar quando começar o debate. Então, isso é uma tática muito antiga de marketing político e de coordenação de campanha. Então, vamos ver, é muito cedo falar não vai ter primeiro turno, não vai ter primeiro turno. É muito cedo. A gente só vai poder começar a dizer com mais segurança na segunda quinzena de agosto. Quando comecei, a gente pensa que talvez a televisão e o rádio tenham perdido um pouco de força em função das redes sociais, mas não, né? Não, eles são combinados. Sendo fundamentais numa campanha eleitoral. Eles são combinados. Então, o que acontece? Em política, a gente diz o seguinte: mais importante que o fato, e o fato quem relata é a grande imprensa, é a versão. A versão são as redes sociais. A grande imprensa não consegue emplacar a versão. Tanto é verdade que não elege presidente desde 2006. Nenhum jornal da grande imprensa conseguiu cravar o seu candidato desde 2006. Mas as redes sociais, elas repercutem. Então, vou explicar rapidamente. Eu pego e estou andando na rua, dou uma escorregada, dou uma risada e continuo. Se a versão no dia seguinte, que se espalha pelas redes sociais, é a pessoa quebrou o joelho e está fora da campanha, é isso que vai pegar. Ele vai ter que ficar se explicando o tempo inteiro. Então, é importante a gente entender que campanha é o fato, mas principalmente a versão. Versão se dá pelas redes sociais, mas se dá também, isso é importante a gente falar aqui, que muita gente se esquece, principalmente os jovens, né, que não sabem exatamente como é que funciona a política tradicional, é prefeito. Quem não tem prefeito não repercute no interior. 65% dos municípios brasileiros ou são rurais, isso é IBGE, ou estão longe dos centros urbanos. Como nós vivemos em centro urbano, a gente acha que todo mundo é urbanizado. Não é. E o prefeito e o vereador têm um papel fundamental em eleição federal. É o que está mais próximo do eleitor no dia a dia. E eu confio. Né? Eu encontro na padaria, na igreja, eu confio. Nos grandes centros urbanos não, mas nas pequenas e médias cidades, você topa com o prefeito em qualquer ponto. E por isso que é um cabo eleitoral disputadíssimo, né? E é por isso que todo presidente da República, ou aquele que já está almejando e tem chance,
ele amplia demais as alianças. Porque ele não está só pensando na governabilidade nesse sentido, ele está pensando em como que atinge os glotões. E aí ele precisa de prefeito. Para ter prefeito ele tem que ter um monte de partido. E esse é o problema que ele vai colher depois lá na frente. Depois para poder formar um governo de coalizão, colocando todo mundo. Rudá, você acha que as pesquisas, você diz que é uma dificuldade, que a gente só pode dizer se o Lula ganhou ou não no primeiro turno, ou como vai ser essa eleição, se vai ser vencida no primeiro, ou segundo, 2 turnos, pós-campanha eleitoral, rádio e televisão. Mas as pesquisas, por enquanto, estão indicando uma certa vantagem para o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse pacote que o Bolsonaro está soltando de apoio financeiro pode impactar? Bom, de novo aqui vamos por partes, né? Vamos falar que eu sou já que o estrepador, mas vamos lá. Primeiro lugar, o pacote ele tem 3 faces, ou 2, vou resumir aqui. Uma que é para o eleitorado bolsonarista, esse a gente esquece. Então, caminhoneiro, taxista, isso aí é de direita, eleitor de direita. É traço que é de esquerda, então não vamos pensar nele. Isso aí é para segurar esse pessoal que está ameaçando, como o caso do caminhoneiro, e para cima do Bolsonaro. O que importa é a parte do Vale Gás e o aumento em R$200 do Auxílio Brasil. É isso que importa. Por quê? Porque ele vai estar mergulhando na base social mais fragilizada do Brasil, são os 33 milhões que estão passando fome, por exemplo, todo dia, né? Então, aí nós temos 2 questões. A primeira é que esse eleitor, ele não vai ser atingido por todo o aumento. Nós temos uma quantidade imensa de pobres e famintos no Brasil que não estão recebendo o Auxílio Brasil e que teve uma quebra de recebimento em relação ao Bolsa Família. Mas nós não podemos desconsiderar o impacto. Bom, então o que nós temos entre nós cientistas como referência do possível impacto? Foi o auxílio emergencial. Lembra, quem está ouvindo a gente vai se lembrar, o auxílio emergencial foi lá na pandemia, não tem nada a ver com o Auxílio Brasil nem Bolsa Família. Qual foi o impacto do auxílio emergencial quando ele veio? Foi de 10 pontos percentuais na avaliação do governo. Não era até ali pesquisa de intenção de voto. Melhorou em 10%. Então, isso significa o seguinte, se nós tivermos metade desse impacto em relação à intenção de voto, vamos ter segundo turno. Já vai dar uma crescida. E quando acaba a vantagem do Lula em relação, não ao Bolsonaro, ele continua favorito no segundo turno, mas ele come a vantagem dele. Então assim, se nós tivermos um impacto entre 4 e 5 pontos percentuais a favor do Bolsonaro, acabou a vitória no primeiro turno. Isso é importante a gente ter claro. Isso é líquido e certo? Não é. Nada em política é líquido e certo. Nada, porque vamos só lembrar, tem uma coisa vantagem para o Bolsonaro e uma vantagem para o Lula. A vantagem para o Bolsonaro é que vai ser aprovado, tem que ser aprovado antes do dia 18 de julho, na Câmara, porque 18 entra em recesso, o Congresso Nacional. Então tem que votar antes. Se votar, eles estão prometendo que é nessa semana, na semana que vem. Se votar na semana que vem, por exemplo, nós vamos ter o pacote sendo sancionado possivelmente na semana seguinte, e aí ele começa a ser colocado em prática. Quanto tempo ele demora para entrar no bolso? Dependendo do desespero do governo, demora uns 15 dias. Eu acho que vai ser mais. Mas isso dá justamente no começo do programa eleitoral. Então, essa é a vantagem genial do Bolsonaro. Eu acho que foi a jogada, para mim é a única, mas para não ser muito exagerado, é a jogada mais inteligente do governo Bolsonaro. Ele nunca tinha feito o jogo, ele sempre ameaçando, ele nunca tinha jogado desse jeito, ele entrou no jogo. Por isso eu acho que quem elaborou isso foi o Centrão, que é o pessoal que sabe fazer política, né? Eu acho importantíssimo porque a gente eleva o nível do jogo e agora o campo lulista vai ter que jogar do mesmo jeito, com muita inteligência, né? Desceu um pouquinho do salto alto, né? Eu nem sei se está no salto alto, mas acontece que estava surfando tão levantado. Eles faziam tudo errado, você nem precisava fazer muita coisa. Agora você tem que pensar nos russos, como dizia o filósofo do futebol brasileiro, o Garrincha, né? E o bolso pesa muito numa eleição, obviamente. Claro, se eu estou passando fome... A pessoa está sentindo. Não, eu já vi lulistas na rede social falando uns barbaridades, assim, a tipo, esquerda vai vamos explicar que até dezembro. Você vai explicar uma pessoa que está passando fome, não pensa muito nisso aí, porque você só vai ter até dezembro. O cara fala, eu estou preocupado com esse mês. Aliás, é com um dia para colocar a comida.
Aqui em Belo Horizonte, nós somos consultores da área de educação da Prefeitura de BH, temos um programa chamado Comunidade Educadora que atende e visita as famílias dos alunos, né? E o que nós estamos pegando de levantamento, feito pelos articuladores comunitários, que são essas pessoas preparadas para visitar as famílias, é uma coisa absurda. Nós temos mais ou menos 30% das famílias visitadas que está vivendo uma situação de penúria. Vários estão com uma refeição dentro desses 30%. É fome mesmo. Com arroz e chuchu. Eu não estou falando assim, ouvi dizer. Nós entrevistamos, vimos uma senhora falando, eu só faço arroz e chuchu, uma refeição por dia para minha família inteira. Então essa pessoa vai receber R$200 a mais. Pior que tem gente de classe média que fala, R$200 a mais não resolve nada. Não resolve, vai passar fome. Para você ver se resolve ou não resolve. Segunda questão, esse discurso é bobo, sabe por quê? Falar só até dezembro. A campanha Bolsonaro só basta falar o seguinte, até dezembro, porque eu não tenho garantia de ser o presidente. Se eu votar para mim, eu continuo em janeiro. Ué? Qual o discurso, então, que a gente deve adotar para fazer esse contraponto, Primeiro discurso importante é a campanha do Lula pegar alguém nessa situação que eu acabei de falar. Pobre, faminto, e falar, veio em bom momento, mas no Lula eu não precisava de migalha. Com o Lula eu tinha emprego, com o Lula é a própria pessoa e não a campanha. É a própria pessoa, é empatia, campanha é empatia. Eu que sou faminto, ver um cara que é faminto, fala, pô, o que ele está falando tem sentido. É migalha que esses caras estão dando. Primeira coisa é isso, é explorar as pessoas que vão ser beneficiadas, e que é muita gente, viu? Muita gente, desempregados, que majoritariamente estão ao lado da campanha do Lula. Então é pegar esse pessoal, e não uma pessoa de classe média como eu, falando segundo as estatísticas, classe média tem que cair fora em relação a esse tema. A gente pode falar para a nossa base, mas falar para pobre, na hora ele vê, pô, a camiseta do cara, ele tem um óculos que custa tanto, não somos nós que vamos falar. Porque mesmo a classe média que foi impactada, e tem sido muito impactada financeiramente pela questão da inflação elevada, do custo de vida pela hora da morte, não vai receber esse auxílio. E tem uma situação ainda, em comparação com essa população que está sofrendo miséria mesmo, passando fome, uma situação mais, muito mais confortável. Então, é por isso. Apesar da gente, classe média, estar sentindo cada dia mais esse impacto no nosso bolso. É verdade. Com o leite chegando aí a quase R$7. R$10? Uma coisa inimaginável. A gente que já chegou a comprar leite a R$2,50, hoje a gente está pagando quase R$7 um litro de leite. Então a vida está mesmo pela hora da morte. Então, é isso, mas nós temos que pensar qual é o eleitorado que vai ser impactado pelo pacote. E qual é o Segunda questão que vai fazer a diferença. É isso aí. Segunda questão é focar no eleitor cirista do Ciro Gomes e focar nos evangélicos. Porque eu queria, Rodar, que você desse uma dica aqui para nós que não somos da campanha. O que a gente, cidadão, que milita pela eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode fazer? Então, os setores que podem garantir o primeiro turno para o Lula são ciristas. Então nós temos que conversar com os ciristas e falar para eles, mas vocês não falaram em 2018 que a gente tinha que votar naquele que poderia derrotar o Bolsonaro? Nós estamos a 2%, ou já estamos, mas se nós tivermos 2%, 2 pontos percentuais, pró-Lula, ele ganha no primeiro turno. E aí falar que a gente quer que eles estejam na campanha, nós temos que jogar pontes para esse pessoal. De novo, o Ciro, na pesquisa que sai agora, né, do IDEA, ele está com 6%. Entre 30% e 50%, dependendo do Instituto de Pesquisa, dos eleitores do Ciro, dizem que podem votar no Lula para garantir o primeiro turno. Então vamos lá, nessa pesquisa que é a pior para o Ciro Gomes, significaria entre 2 pontos, 3 pontos, é o que precisa. Segundo lugar, é evangélico. O segmento evangélico é o que estava se desprendendo mais aceleradamente do bloco bolsonarista. As pesquisas recentes estão dizendo que houve uma vantagem recuperada do Bolsonaro, mas de 2% a 3%, não é de 10 pontos percentuais. Então, há condições, se a gente falar com os evangélicos, o tempo inteiro, claro, a minha filha é evangélica, ela é batista, não tenho nem por que falar com ela, porque ela vai votar no Lula, né? Mas eu posso falar com as amigas dela. Então, assim, se ela pegar e falar assim, pai,
Dá para você ver um dia aqui na célula para conversar um pouco sem a gente ser programação da célula, um bate-papo? Claro que eu vou. E por que eu vou falar? Olha, em primeiro lugar eu quero dar parabéns, porque eu sei que a célula dela faz, que distribui sopão e tal, eu quero dar parabéns, que é isso que a gente precisa. Isso é que é humanismo. E a partir daí eu vou explicar que votar em Bolsonaro é o inverso do que eles fazem. Eu tenho que convencer esse pessoal. Então, a minha questão é, para nós, evangélicos e ciristas, é aí que está o corredor para a gente conseguir esses percentuais para garantir o final da eleição no primeiro turno. Rudá, e nessa disputa aí, analisando esse conjunto de pesquisas, o que a gente pode apontar de ponto forte do Lula, ponto forte do Bozo e fraco também dos dois? Onde cada um está melhor, onde cada um está pior? Tá. O Bolsonaro é uma coisa bem interessante, porque assim, o que é que as pesquisas indicam que foi a pior fala dele até hoje, que impactou inclusive naquela época eleitores dele? É aquele vídeo dele em que ele finge que uma pessoa está com falta de ar. Aquele cof. Portanto, assim, o sadismo do Bolsonaro, que quem acompanha, porque por profissão como eu, sabe que ele é sádico, que ele não tem absolutamente nada de sadismo. Eu diria até que ele tem um problema de personalidade gravíssimo, a relação que ele tem com os filhos, né? Ele, com o filho, ele falou a mesma coisa que ele falou com o ex-ministro, o Milton Ribeiro, agora, quando foi preso. Você cometeu, tchau. Cometeu erro, tchau. Ele abandona, ele tem medo. Ele não passa pra gente um sentimento de empatia. Não, ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum. Ele é absolutamente egoísta e sádico. Porque às vezes o político finge uma empatia para conseguir conquistar o eleitorado. Ele nem isso ele consegue fazer, fingir uma empatia com quem está sofrendo. Aí vem a vantagem do Bolsonaro. Ele tem duas vantagens diferentes. A vantagem da bolha, ele conseguiu constituir um núcleo, que na verdade já existia, mas ele conseguiu galvanizar um núcleo de extrema-direita no Brasil. São 25 milhões de brasileiros, algo em torno de 10 a 15%, que tem valores de extrema-direita. Aí a gente tem que começar a parar com esse negócio também que eu vejo na rede social. Ele continua com 20%, ele vai continuar. É como na França. Na França nós temos uma extrema-direita consolidada. O centro e a esquerda sabem lidar com essa direita. Aqui no Brasil a gente fica com nhenhenhen. Ai meu Deus, o quê? Isso é a vida. Nós tivemos 350 anos de escravidão. Você acha que isso não forma uma extrema-direita? Forjou. Estava na ditadura militar, estava em todo momento. Votava no PSDB, a gente achava que era um pessoal civilizado, mas era bolsonarista. Porque não tinha um representante de direita. E o que é o Bolsonaro? É o tiozão do fundo lá do bar, que fica com um palito no canto da boca, jogando sinuca, com um copo de cerveja já quente, metade do copo americano, né? Que é chamado Lagoinha. Racista, homofóbico. É esse cara, gente, tem público. Então, esse público é de 25 milhões. Isso significa mais ou menos ao redor de 1 milhão de brasileiros em cada estado. Né? 700 mil ou 1 milhão. Não é pouca gente. Você imagina se todos saírem na rua, dá uma mobilização gigantesca. Então, é isso que nós vamos enfrentar, inclusive, em 2023. Qual é a outra vantagem do Bolsonaro? É que ele tem o apoio do Centrão e tem apoio dos líderes evangélicos. A base evangélica não pensa igual aos líderes. Nós temos muitas pesquisas revelando isso. Aí você vai perguntar, mas quando é que ele se alinha? Ele se alinha quando a pauta é de costume. E o que dá pauta de costume nos estudos que a gente tem, inclusive pesquisa qualitativa? Nós temos um livro muito legal chamado O Povo de Deus, de um antropólogo chamado Spire. Aliás, o Lula divulga para todo mundo esse livro. Que ele mostra que a questão central é a mãe. Aí o Bolsonaro tem uma vantagem. Quando os evangélicos, os pastores falam o Bolsonaro defende a família, olha como ele defende os filhos, é o único que fala, porque ele falou isso em 2018, eles conseguem unificar o voto evangélico. Então essas são as vantagens do Bolsonaro, a bolha e o que ele consegue além da bolha. Essa também é a vantagem do Lula. O Lula é o único líder do campo de centro-esquerda e esquerda no Brasil que fala da família. O campo de esquerda no Brasil só fala da classe, da categoria, do dinheiro. Não é isso que move os pobres no Brasil. O que move o pobre é a mãe e a família. A pesquisa que nós temos
do Data Favela, é uma série de pesquisas em todas as favelas do Brasil, revela que 80% dos moradores de favela falam que se melhoraram de vida foi por causa da ajuda de Deus, da família e esforço próprio. Não entra política pública, nem na época do Lula. Só 4% falava Bolsa Família. Então, a cultura... E por quê? Porque as pesquisas antropológicas mostram que os bem pobres no Brasil, eles cometem erro, vão para o tráfico, roubam, não sei o que, vão ser presos. Quem é que estava com eles? A mãe. A mãe, obviamente. Eles saem da cadeia. Quem está com eles? A mãe. Eles pegam e vão tentar voltar para o tráfico. Quem puxa a orelha e fala, não senhor, é a mãe. Só a gente chegar numa fila de um presídio para visitação, você só vê mulher. Olha, mãe no Brasil dedica, segundo o IBGE, 30% do seu tempo, no mínimo, na semana, para os filhos. Os pais, no máximo, 15%. Ela é a figura. Segundo a pesquisa do Spire, as mães é que dão sentido de dignidade e honradez para os filhos. É a mesma coisa que a igreja evangélica fala. Tipo, vem espiar sua culpa aqui, que eu te trago de não te acolho. A mãe é que ensina isso. O Lula fala para eles. E a igreja evangélica é acolhedora. Então, muito mais do que a católica. Segunda vantagem do Lula, então eu já passei para o Lula. O Lula tem uma vantagem que cria um problema para o Bolsonaro, que é, ele também fala da família, ele fala da mãe, ele fala do neto que morreu e ele não pôde ir no enterro, ele fala das duas esposas dele que morreram tragicamente, ele chora, ele fala o católico fervoroso, que era Corolinha, e a evangélica fala, esse cara tem coisa boa na vida dele, ele tem uma boa alma, não é? Além disso, é a comparação entre o que ele fez e o que o Bolsonaro fez. É só comparar em qualquer área social. E mostra, é aí que está a vantagem do Lula. Não é, qual é a desvantagem? Desculpa eu falar isso, é o PT. O PT consolidou uma imagem de ser mais à esquerda do que é mesmo. E ele dá todas as condições para a extrema-direita diminuir as vantagens que eu acabei de falar do Lula. Então assim, o Lula é até bom, mas acontece que o PT apoia lésbica, apoia o pessoal radical negro que quer ganhar cota, esse pessoal destrói, feminista que destrói a família, que namora com todo mundo, eles não estão nem aí preocupados com a aliança. Então, o PT, hoje, como é o maior partido do Brasil, não é só de esquerda, é o maior partido do Brasil. A última pesquisa, 28% dos brasileiros admiram o PT. Então, você vê que é quase a base do eleitor do Lula, né? Então, aí nós temos um problema que é o seguinte, o PT tem uma imagem muito mais à esquerda do que ele é de fato e ele é explorado o tempo inteiro e vai ser isso que vai ser explorado na televisão. A gente vê isso aqui nas eleições em Minas Gerais, o governador Zema, né, candidato à reeleição, explorando enormemente isso. E é o que você falou, o PT nem é esse partido de esquerda, ele fez um governo revolucionário de esquerda. Não, o Lula é um candidato de centro. O Lula é um candidato de centro. Né? As propostas deles, até entrar os economistas, eram todas social-liberais. Ele não é nem social-democrata. O Lula leva muito em consideração empresário e mercado. Ele não é de esquerda, ele não é de esquerda. E o PT é um partido entre social-democracia e social-liberal. O PSOL mesmo, que todo mundo acha que é extrema esquerda, é social-democrata. Pega o programa dele, é todo social-democrata. É que como no Brasil, nós, desde os anos 90, fomos caminhando para a direita, nós não temos... Por isso que nós temos... As referências são... Quem fala isso são os europeus. Acho que extrema esquerda mesmo no Brasil só mais o PSTU, né? Nós não temos extrema esquerda. Extrema significa... O conceito de extremado, isso está na teoria, inclusive em Norberto Bobbio, né? Extremo, quando a gente fala que é uma pessoa extremista, é uma pessoa que não aceita disputa, que faz arminha, que fala para usar arma, que ameaça ter golpe, fechar o STF e tal. Isso é extremado. Extrema esquerda é que pega em armas, é que vai para a guerrilha. Isso é extrema esquerda. Nós não temos nenhum partido no Brasil, nem que faz discurso sobre isso. Ele pode um ou outro militante, mas não temos extrema esquerda. Nós temos esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita e agora extrema-direita que está no governo. Agora, Rudá, você falou uma coisa que é muito importante, que o eleitor tem que ficar muito atento nessa disputa, que não deve ter uma preocupação só com a eleição para os cargos majoritários, governador, senador, tem que ter também uma preocupação com a eleição de uma bancada.
Você falou aí que a gente está aí com um grupo de Brasil consolidado aí, com uma extrema-direita em torno de 25 milhões que não se sente representada. Caso haja uma vitória do Lula, é importante essa bancada porque pode não haver governabilidade? Primeira questão é o seguinte, a expectativa e projeções indicam que os partidos que estão no bloco, aliados à campanha do Lula, né, que vai da Rede até o PCdoB, né, PSOL, então, Partido Verde, né, esses partidos, são 6 ou 7, né, junto com o PT, esses partidos mais o PDT formarão uma bancada próximo de 200 deputados. Com 200 deputados, você não tem mais como passar o impeachment. Então o Lula, se ele garantir esses 200, ele realmente não tem esse problema. Porém, para fazer alteração na Constituição, ele precisa de pouco menos de 310. Então, nesse caso, ele precisaria de mais 110 deputados, né? A não ser que a gente vote maciçamente na esquerda. Nesse caso, a campanha tem que falar: esse cara é o demônio. Nós temos que deixar claro, isso não é invenção. Esse cara é de extrema direita. Nós temos provas que ele tem ligação. A antropóloga Adriana Dias da Unicamp já revelou, ele tem ligações com o nazismo europeu. Ele tem troca de cartas, ele tem imagem, ele é nazista. O meu livro que eu escrevi agora, eu começo com várias passagens de fala nazista, inclusive dele como deputado subindo na tribuna e defendendo jovens que destacavam Hitler como principal personagem do século XX. Então, ele tem isso, é um governo de ameaça à democracia o tempo inteiro. Ou alguém vai esquecer de 7 de setembro passado, que ele falava e incentivava invadir o STF, o que ele falou dos ministros do STF. Ele não tem respeito nenhum a nenhum poder que não seja o dele, que não passe por ele, né? Então, a não ser que a gente faça a campanha que Portugal fez, o Partido Socialista fez, essa eleição agora, em que ele conseguiu maioria parlamentar, ele pode governar sozinho agora. E por quê? Porque ele falava: a extrema-direita está crescendo, que aliás cresceu mesmo, virou o terceiro partido, chama Chega em Portugal, que teve mais votos, mas o PS ganhou. A gente tem que fazer essa campanha igual do Partido Socialista Português. Nós vamos falar: esse cara é de extrema-direita, ele é fascista. Você lembra quando você era pequeno, falava nazista, e o pessoal fala: como é que os alemães caíram nisso? Agora nós estamos caindo, vamos ter que extirpar essa pessoa. Temos que tirar ele do governo. Ele não pode pegar dinheiro, não é? Então, a questão central é a gente fazer uma campanha dizendo que ele é nazista. E o que é nazista? Na prática, como é que eles fazem? Aquela lavagem cerebral que o Hitler fez. Nós temos que ter clareza, né? As mentiras. Então, nós temos que jogar pesado, não é? Se não tiver essa bancada de 308, nós vamos ter que fazer acordos, talvez com o Centrão. Aí começa o problema. Porque se tiver que fazer acordo com o Centrão, ou partidos que estão no Centrão, isso significa fazer acordo com partidos que estão apoiando o Bolsonaro. E se o Lula começar a abrir muito a economia, com aquela visão republicanista dele, meio bobinha, de trazer empresários para comandar a economia, ele vai estar trazendo o inimigo para dormir na mesma cama. Então nós teremos dentro do governo, talvez, Centrão e empresários. Ora, do lado de fora, em 2023, nós vamos ter como líder da oposição de massa o Jair Bolsonaro, que ele vai sair como segundo nome. Então não vamos ter o Aécio, nós vamos ter o Jair Bolsonaro, com 25 milhões de loucos fanáticos seguindo ele. Quanto mais o Jair Bolsonaro ameaçar a democracia e a estabilidade do governo, quer que eu dê um exemplo? Caminhoneiro fazendo uma parada e desabastecendo o país, mais os empresários do Centrão terão força para chantagear o Lula estando no governo. Isso é instabilidade. O Lula promete reestatizar, acabar com a lei trabalhista, e os empresários que estão no banco, se estiverem, né, no Banco Central, Ministério da Economia e o Centrão no Congresso, falam: olha, filho, você está vendo que o Bolsonaro está colocando fogo no país. Ou você dá mais ministério pra gente, ou você corta essa política aí, ou então nós estamos fora, você vai estar sozinho. Vira refém. Por isso que é importante a gente montar bancadas parlamentares inteiras desse campo progressista, né? Para não falar lulista mesmo, né? Porque vai ter que dar suporte, principalmente ligados ao movimento sindical.
e movimentos sociais. Porque esses é que são muito coerentes o tempo inteiro, nunca ficaram sambando de um lado para o outro. Se a gente votar em candidatos dos movimentos sociais, movimento negro, feminista, LGBT e sindical, a gente tem certeza que essa bancada não vai fraquejar. E é isso que o Lula precisa. Porque essa questão do trabalhador, por exemplo, eu vejo como ponto fundamental para o trabalhador o fim da reforma trabalhista. A revogação dessa reforma trabalhista, nefasta para o trabalhador, impediu acesso à justiça do trabalho, fragilizou os sindicatos, jogou para o patrão toda a possibilidade de fazer as negociações, e o trabalhador está aí sofrendo tudo em grande parte para a reforma trabalhista, que começou no golpe do Temer em 2016. Sim, e você lembra, Alessandra, que para entrar no programa do Lula, fala, entrou, saiu, entrou, tem debate na composição da reforma trabalhista. Então, o movimento social, o movimento sindical tem que estar muito atento e saber que a gente não tem que confundir papel. Nós temos que defender os trabalhadores. Isso tem que ficar claro. Não é assim, não, vamos ceder, não tem que ceder coisa nenhuma. Porque é isso que vai garantir que o Lula, pelo menos, está projetando que ele quer fazer, seja feito, né? A gente não pode fraquejar. E essa questão da representação do trabalhador, eu como sindicalista que sou, acho que é muito importante no parlamento uma pessoa ligada diretamente à pauta do trabalhador. Porque mesmo uma pessoa progressista, que não tenha talvez essa militância no mundo do trabalho, não tenha noção da centralidade do trabalho para a população no geral, eu acho que quem está infiltrado nisso tem essa possibilidade de ter essa clareza maior e perceber que o trabalhador está sofrendo muito ataque no Brasil e que precisa frear tudo isso para a gente ter uma condição de vida melhor. É isso mesmo. A gente tem que ser coerente, ser firmes e saber que o Brasil está pendendo para a extrema-direita e para a direita. Quem fala assim, a gente não pode ser radical, eu concordo totalmente, temos que ser equilibrado. Equilibrado nesse momento é votar no centro, que é o Lula. Não tem outra alternativa para quem é progressista. Se nós queremos equilíbrio no Brasil, gente parando de xingar o outro, de fazer ameaça à democracia, nós temos que votar em gente equilibrada, que evidentemente não é o Bolsonaro, porque tem gente que faz uma confusão, fala, ser equilibrado é ouvir as duas partes. Como? Com assassino? Você faria isso? Com assassino da sua família? Vamos conversar e dar outra face. Não, senhor. Aí aceitar o discurso de eu não ódio, posso né? achar que é equilibrado, a gente dá chance para quem fala contra a democracia. É isso mesmo, contra a democracia é um discurso de ódio que é um discurso criminoso, não é garantidor, não é liberdade de expressão, é crime, discurso de ódio é crime. A liberdade de expressão ela tem um limite, as pessoas hoje em dia muitas vezes confundem. O Rudá, você falou desse crescimento aí do fascismo, da extrema esquerda, em todo, acho que é uma tendência do mundo esse crescimento. A gente está vendo isso aqui claramente, apesar de muitas vezes você dizer que os jornalões escondem muitas vezes, tentam dar uma outra roupagem para essa cara de extrema direita, que é o que a gente está vivendo. Isso é um fenômeno mundial? É um fenômeno mundial. Está na Argentina, está na França, está em Portugal, está aqui no Brasil, está na Colômbia, é mundial. E ele não tem só a ver com a degradação da economia. O que isso no caso europeu tem. Né? Olha, nós estamos entrando numa recessão mundial. O ano que vem nós vamos ter uma recessão mundial. Né? Os Estados Unidos já têm uma inflação maior do que dos últimos 40 anos. Nós estamos indo para uma recessão, todos os relatórios indicam isso, né? Então, existe sim um desespero para emprego, qualidade de vida, e você acaba votando no louco de plantão que fala, eu vou mudar, mesmo que ele seja irracional. Você tende a acreditar. É aí que vem os nativos, né? Por que está tendo estrangeiro? Então vem o racismo. Por que está estrangeiro na Europa? Roubando o meu emprego? Vai para o teu país, cara. Se vira lá, aqui é o meu emprego. E aqui nós estamos começando a passar muito claramente por isso aqui no Brasil. Exatamente. Então, só para você ter uma ideia na Europa, você sabe de onde veio o termo identitário? Veio da extrema-direita europeia. É a ideia de que nós somos nativos à identidade do território. Os Estados Unidos, fundações empresariais, pegam o termo identitário e dão uma mexida para atacar o efeminismo e o antirracismo, propagando uma ideia que parece muito radical, mas é você não ter um projeto social, é você ter projeto de bolha. É para você ver como que o mundo é complicado, mas você tem toda a razão, a extrema-direita cresceu demais nesse século. Na Europa você diz que questão da crise econômica.
No Brasil também tem esse motivo? O motivo é o mesmo da ascensão do fascismo no Brasil? Não, no Brasil é diferente, primeiro eu já disse, é a herança de um pensamento de casta, né? O pessoal que não está muito acostumado com esse termo, tinha uma novela da Globo da Índia que tinha casta, a família rica vestia uma roupa, comia não sei o quê, e os pobres, né? Os Dalits lá, os intocáveis viviam no lixo e tal, né? A pessoa nasce num lugar e numa família, ela não tem como crescer. Só para você ter uma ideia, já que a gente está falando com sindicalistas, né, e entre sindicalistas, na Tailândia, por exemplo, que é uma sociedade de casta, a pessoa mais popular no movimento sindical nunca pode ser presidente do sindicato, porque ele é da casta inferior, se ele for da casta inferior. Quem aparece pode ser um banana que não tem popularidade nenhuma, mas se ele é de uma casta superior àquele que é popular, é ele que vai ser o presidente do sindicato. Vocês têm uma ideia, casta significa o meu poder, minha condição de vida está na hora que eu nasci, não é o que eu sou. Garantido eternamente. Esse é o pensamento que nós temos no Brasil. Ou seja, aquela ideia de que aeroporto é coisa de rico, restaurante, shopping central é coisa de rico, não pode entrar pobre. Você vê que essa visão é tão forte que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, chegou a falar que as empregadas domésticas estavam indo muito para a Disney. Olha, nenhum capitalista empresário de fato falaria isso. Ele tem que falar, tem que mais é que ir. Por quê? Porque movimenta dinheiro, gera mais arrecadação. Empresário. Se ela está podendo ir para a Disney, está podendo gastar. Então tem que gastar para movimentar. Não, ele é um feitor. Ele não é um capitalista, ele é um feitor. E ele era dono de banco, ele era diretor, aliás, era dono, meio associado de banco, né? Que faz pesquisa, por sinal. Então, a gente tem que entender que esse é o pensamento que gera uma extrema-direita no Brasil. Segundo lugar, uma parte da classe média, com as políticas de transferência de renda e políticas sociais lulistas, começaram a ver que que o pouco que eles tinham para dizer que eu sou melhor do que o pobre, estava diminuindo a distância. Imagina, o filho da minha empregada agora está na USP. Que isso, pô? Eu que paguei um monte de dinheiro pro cursinho pro meu filho. Agora o cara pega e entra. E entra pelas cotas? Isso é uma injustiça. Agora olha só, a minha empregada agora tem até carro. Tudo bem que é usado, mas carro. Desde quando a empregada tinha carro? Então é uma visão também estamental, mas uma classe média que ficou ressentida. De repente ela parar, na visão dela, ela não subiu para ser empresário e rico, mas tem um pobre que agora está chegando ao mesmo tipo de consumo que ele. Lembra a irmã da Ana Leão, que faleceu agora, que ela chegou a falar, agora nem tem graça ir para Paris. Você vai lá, tem um monte de brasileiro perrenga lá em Paris. Ou seja, ao invés de ela ficar feliz, ela dizia, e agora? Acabou meu charme. É isso que nós temos de problema para a ascensão dos valores de extrema-direita. E você está lançando, né, agora 2 livros sobre o fascismo, 2 de uma vez, né? Você vê que esse assunto realmente está movimentando o pessoal da universidade, quem estuda, quem pensa. E o fascismo, o Brasil gerou o ovo da serpente e o fascismo de massa. Assim, bem rapidamente, o Fascismo de Massa é um livro pequenininho, de 70 páginas, que eu escrevi com o psicanalista Luiz Carlos Petri, que é professor da PUC de São Paulo, foi da Unicinos. Esse livrinho pequenininho, a gente faz um passeio por vários autores da psicanálise, da sociologia, da ciência política, inclusive da semiótica, né? Tentando entender como é que o fascismo mobiliza paixões e gente de bem para ficar fazendo loucura, subindo em carro de biquíni verde e amarelo, xingando todo mundo, falando tem que matar, não sei o que e tal, né? A gente está tentando explicar como que é o movimento de comunicação de dentro do fascismo e que gera esse movimento de massa. E esse grandão aqui, o fascismo brasileiro, aí só eu mesmo, não sou autor, eu tento fazer 2 coisas. Primeiro, contar a história de como é que se forjou a extrema-direita de massa no Brasil, desde a década de 80. Eu falo que são 3 ondas, e a primeira é de financiamento dos empresários, que infelizmente a maioria não sabe disso, que o Jorge Gerdau, por exemplo, financiou os meninos que vão tentar derrubar a Dilma em 2015, né? A gente acha que são todos bonzinhos, o empresariado brasileiro, é isso que eu acabei de falar, é pensamento de casta, eles não são democratas, não são.
Não adianta querer, mas eles não são. Eles não são. Então, eu falo das ondas depois da Operação Lava Jato e a ascensão do bolsonarismo. E, finalmente, a segunda parte eu tento explicar o que é o fascismo italiano, o que foi integralismo e qual é o perfil de quem entra nessa jogada fascista. Acaba sendo capturado, e a gente costuma falar, é uma lavagem cerebral. Não é só. São pessoas que já tinham um perfil, uma vida, por exemplo, pessoas que vivem em tédio, que de repente querem uma excitação na vida, uma aventura. Ou são sádicos, eles já têm uma personalidade quebrada, né? Então eu tento retomar as várias teorias, inclusive da psicanálise, mostrando quem é que pode ser capturado pelo discurso fascista. É isso que são os 2 livros. E cada dia esse discurso captura mais gente, né, no Brasil. Agora, para a gente fechar aqui rapidamente, assim, qual a sua perspectiva para 23? Bem rapidamente, assim. Rapidamente? Uma palavra? Vai ser o caos. 2023, qualquer que seja o resultado da eleição, vai ser o caos. Vai ser o caos, nós temos que nos preparar, porque a extrema-direita vai tentar criar uma instabilidade total do governo, para dizer, até aqui o Lula pode ser bom, mas ele só faz besteira, o pessoal que está do lado dele é sempre assim, nós não falamos, né? E gerar uma situação de impasse o tempo inteiro, com desabastecimento e tal. Eu diria, com as devidas proporções, que é o que o empresariado tentou fazer no início do governo Allende no Chile, na década de 70. Desabastecimento, crise, ataque, um pouco da oposição ao chavismo na Venezuela. Nós temos que nos preparar, nós temos que parar de ser tão brasileiro. O brasileiro vive de esperança, né? É a tal da porta da esperança. Quem é que vai abrir para mim? Nós temos que parar de ser tão irracionais e, principalmente, quem é sindicalizado, quem está à frente dessas organizações, tem que saber que a gente tem que se preparar. Se eu pego Covid, não adianta eu falar, não é verdade, vou rezar. Não adianta, eu tenho que tratar da Covid, né? Eu não posso fugir. E é isso que nós temos que estar preparados. Próximo ano, o presidente da República, eu poderia dizer como cientista político, é quase certo, só se acontecer algo completamente inesperado, que o Lula vai ser o presidente, mas ele vai ter um panorama político muito mais grave do que aconteceu durante o primeiro ano do governo dele, em 2003, e durante o período da Dilma. Vai ser muito pior. E a gente tem que se preparar para isso, e por isso ele tem que ganhar no primeiro turno, para calar a boca desse pessoal que acha que tem força. Falar, a maioria da população não quis vocês de jeito nenhum. Não só não conseguiu se reeleger, como não conseguiu nem chegar ao segundo turno. Isso seria fantástico para a democracia brasileira. Volto a falar, vitória do Lula é vitória do centro, da racionalidade, do equilíbrio. Tanto que ele conversou com o empresário, ele conversa com todo mundo, né? Então, isso. Garantir, né, Rudá, muito importante o trabalhador ficar atento aí, garantir uma bancada representativa de pessoas que defendem o trabalhador, uma bancada progressista, fortalecer as entidades de classe, né, fortalecer os movimentos sociais, para fazer essa barreira aí, para o que a gente pode vir a enfrentar. Tomara, eu sou uma brasileira esperançosa, tomara para a gente poder fazer esse enfrentamento para esse ano que vai vir. Nessa eleição, como você bem disse no começo da nossa entrevista, uma das mais importantes dos últimos 50 anos. Essa tarefa maravilhosa que cabe a nós, classe trabalhadora, se unir, pensar muito nisso, né, fazer esse enfrentamento com muita coragem e o trabalho de militante formigueiro. É isso mesmo, a gente tem que se cuidar, ter muita energia, tomar muito suco detox de manhã e ir para a briga, voltar a ser o que a gente sempre fez no Brasil, da gente falar de maneira altiva, com certeza, determinado, com convicção e convencer os outros, porque é isso que eles fizeram. Eles eram fanáticos e convictos. Vamos tirar o fanatismo, mas a convicção é importante na política. Eu tenho que falar com certeza, eu não posso titubear. Foi assim que eles conseguiram crescer de 2015 até aqui. Nós vamos derrotá-los com convicção. Nós vamos derrotar esse grupo fascista. Rudá, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast, Código Trabalhador, uma parceria do Sindágua com o Sindicato dos Jornalistas. Vocês acompanham a gente pelas redes sociais. Muito obrigada. Até a nossa próxima edição. E mandem aí quem tiver sugestões de tema para que a gente possa tratar aqui nos episódios futuros. Muito obrigada. Um abraço a todas e todas. Vão aí sem desanimar. Obrigada. Sem desânimo nenhum. Já ganhamos. É isso aí. Muito obrigada. Eu sou corintiano, não falei isso. Eu sou atleticano. Ganhamos, inclusive. Um abraço a todo dia.
Que bom, obrigada.